galera do Clube da Luta, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. E hoje estou recebendo duas feras aqui. Dispensa apresentação, mas aqui os dois camaradas mais conhecidos hoje aqui na área do jiu-jitsu é Túlio e Bebeto. E aí, galera, beleza? Tudo bom, Túlio? Tudo bom, Bebeto? Beleza. Tudo bom? Beleza. Me fala um pouquinho aí de você ali naquela câmera, para quem não te conhece. Bom, pessoal, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande estar aqui no Clube da Luta, né? O lugar aqui que recebe, eu acho que grandes atletas e os maiores atletas, promotores de evento, né? E professores das artes marciais de Pernambuco, né? Esse trabalho que o Clube da Luta vem fazendo, eu vou começar assim, me permita, mas é de muita importância para as nossas artes marciais, que carece ainda de tanta atenção, né? De empresas privadas, do poder público. Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nessa área de apoio, e esse trabalho é essencial para todas essas pessoas que vivem da arte marcial e sonham em viver. Então, em primeiro lugar, é isso. Bom, posso continuar aí? Posso dessa embora, forma? rapaz, vamos lá. É seu. Meu nome é Túlio, eu pratico jiu-jitsu. Eu conheço jiu-jitsu já há bastante tempo, mas só pratico jiu-jitsu há 8 anos. Eu sou como atleta da Grace Elite, do professor Jamerson Santos. Comecei com ele desde amarrar a faixa até hoje em dia, sou faixa marrom. Já como atleta já participei de vários campeonatos, tem aí algumas conquistas bacanas. Campeão pernambucano já fui 7 vezes, do Nordeste Open, que era a maior competição do Nordeste, já fui campeão de várias competições dessas menores, e também já participei do Sul-Americano, fui vice-campeão, campeão brasileiro e campeão mundial na CBJJE, e sou um cara que gosto muito da história, sou muito ligado na história de tudo, e aí com isso comecei a estudar história e encontrei meu amigo aí que já conhecia e que foi quem me levou pro jiu-jitsu, e aí a gente segue daqui a pouco. Conta a tua história aí, Bebeto. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, tá? É uma honra estar aqui, como tu falou, grandes lutadores e organizadores de evento. Muito obrigado pelo convite. Eu sou atleta, sou faixa roxa, não sou competidor. Eu parti pro lado de organização, mas isso aí eu acho que a gente fala depois, né? E sou do professor Jamerson Santos também. Vim da linhagem de Tiago e Gino, que está em Abu Dhabi. Inclusive, ele tá para chegar aí. Eu não vou dizer não, senão ele me mata o dia. Quando ele chegar, eu vou ver se eu trago ele aqui. Posso prometer não. Mas sou faixa roxa e treino regularmente. Só estilo de vida. Bom, muito bom. Mas vocês não estão hoje aqui especificamente porque treinam jiu-jitsu. Vocês estão aqui hoje porque vocês estão revolucionando. Obrigado. Tá? A parte de mídia do jiu-jitsu aqui, que todo mundo conhece agora quem é PEBJJ, velho. Como foi que surgiu isso aí? Deixa eu ver, para quem eu pergunto? Para Túlio. Vou começar. Bom, Leto, o trabalho do PEBJJ realmente é uma coisa que a gente hoje tem uma satisfação muito grande no nível que chegou. A gente nem imaginava isso no início, né? Longe disso. A gente começou da seguinte forma, como eu vinha falando, eu sou um curioso de tudo que eu faço na vida. Qualquer coisa que eu me predisponho a fazer, eu quero estudar daquilo para saber a base, o mínimo daquilo ali, para poder ter uma evolução em qualquer assunto. E assim foi no jiu-jitsu. Quando eu comecei o jiu-jitsu, eu já conhecia o jiu-jitsu e já estudava por curiosidade, né? Vem aquele efeito lá da década de 90, né? Eu que tenho um pouco mais de idade, presenciei ali aquele crescimento dos Gracie, e comecei ali a estudar ele. E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, logo no início, eu já fui atrás de saber um pouco mais da história do jiu-jitsu pernambucano. E eu não encontrava isso na rede social, que é o primeiro lugar que a gente procura, né, hoje, né? No Google você não encontra muita coisa sobre como se escreveu essa história do jiu-jitsu pernambucano. E lá atrás, isso eu acho que há uns 6 anos atrás, 7 anos, eu pedi ao meu professor, tudo que eu faço eu peço a ele, é autorização, né? Eu sigo aquela métrica. Se eu podia fazer um estudo e naquilo ali pudesse se transformar num livro, porque eu sentia falta, não existia um livro sobre a história do jiu-jitsu. Eu queria documentar, né? Eu queria documentar. Eu senti tanta falta que eu disse, poxa, eu vou começar esse trabalho. Sabendo que comercialmente aquilo não dá nenhum retorno. Era uma questão de paixão mesmo pela coisa. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, naquela época, eu me deparei, existe um grande mestre aqui no jiu-jitsu, respeitado por todos, um dos maiores nomes do jiu-jitsu pernambucano, que é o mestre Gesiel Andrade. E o mestre já vinha escrevendo um livro
Já há alguns anos vinha colhendo material, fazendo um trabalho de pesquisa, e eu me deparei com isso. Então, eu, na verdade, me recolhi lá a minha insignificância dentro da arte. Eu disse, cara, eu vou, né, não vou ficar aqui e vou estudar até quando o mestre lançar o livro dele. Só que as coisas foram acontecendo, o livro do mestre foi tendo uma demora para acontecer e veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente tem um grande amigo, também conhecido por todos aqui no Jiu-Jitsu, que é Xandão, Alexandre Gadelha. E esse cara já estava morando nos Estados Unidos há algum tempo e veio em visita ao Brasil e foi visitar a gente lá onde a gente trabalha, porque como a gente não vive do Jiu-Jitsu. Eu sou um pequeno empresário de uma área, Bebeto de outra, e a gente tem o nosso negócio na mesma galeria, que eu sou dono. Então, a gente conversando lá, ele foi visitar a gente, sabendo que a gente estava lá, e ele falou, cara, aquela ideia de vocês. Ele tinha feito um trabalho muito bacana chamado Os Primórdios, que já era algo parecido com o que a gente pensava, que ele trabalhou com 3 pilares do jiu-jitsu pernambucano, assim ele chamava, né? Que é o mestre Gesiel Andrade, mestre Deval e o mestre Gutenberg Melo, que já faleceu. E ele disse, cara, por que tu não leva aquela tua ideia, que era um pouco mais ampla, para a rede social? Foi assim que começou a despertar. E eu disse, pô, cara, eu não tenho habilidade para rede social. A minha rede social mesmo não é uma coisa que eu não mexo muito, fica muito ali em família, entre os amigos. Eu disse, não, cara, mas hoje, pô, com essa questão da pandemia, a rede social é tudo e tal, se eu fosse você, eu levava. E aí ficou aquela coisinha ali, né, pensando naquilo, conversei com o Bebeto, a gente treina junto, e vai conversando sobre as coisas, né, e ele falando, não, cara, eu levo essa ideia mesmo e tal, mas até então não mexeu. Aí foi quando, pouco depois disso, justamente o mestre Gutenberg Melo faleceu. E eu sempre pensei que quando eu pensei em fazer o livro, eu já tinha mais ou menos a visão dos mestres, que eu queria começar por eles. Alguns mestres, inclusive, hoje ainda estão, de certa forma, até esquecidos. E eu achava que a gente devia levantar esse pessoal. E deve-se levantar todos eles e dar o valor devido em vida. Não esperar a pessoa, né, ir para poder fazer a homenagem. Essa era a ideia do livro antigamente, não só contar, mas também mostrar que eles estão aqui. E aí, aquilo foi um desperte para mim. Eu disse, caramba, bicho, eu tô esperando o quê? Eu vou ver o que dá para fazer e fazer, se der, deu, né? Porque a minha intenção era comigo mesmo. E aí, conversando, o Bebeto disse, cara, vamos fazer junto, essa ideia é muito boa. Vamos junto fazer isso. Eu disse, então vamos. Então, foi aí que começou o PEBJJ. Ele começou, você querendo lançar, no caso, um e-book. Foi, exatamente. A gente começou no Instagram, abrimos uma página no Instagram, começando a falar, buscando resgatar essa história, contar essa história do jiu-jitsu pernambucano. E junto a isso, a gente começou a também, porque fazia parte do objetivo do PE, quando a gente traçou, valorizar muito os atletas, as academias. Então a gente começou a cobrir o que acontecia no cenário do jiu-jitsu pernambucano na rede social, de uma forma que eu acho que isso que foi um diferencial muito grande, sem bandeira. A bandeira da gente é o jiu-jitsu pernambucano. Tanto é que lá na página nós nem sequer citamos a nossa bandeira como atleta. A gente não usa camisa, né? A bandeira que tu fala é o quê? A academia. Ah, entendi. Academia, né? Como atleta, eu divido bem isso, o Bebeto também. Como atleta, nós somos Gracie Elite. Lá é a Hillion Gracie. Tem toda uma história e tal. Lá nós somos PEBJJ. Lá nós não temos bandeira. É jiu-jitsu. É jiu-jitsu pernambucano. Certo? E aí foi isso que a gente pensou. Vamos começar a mapear e trazer os atletas e começar a fazer um trabalho, né? Junto a eles, quem está competindo, quem está participando de um evento, um seminário. E foi assim que foi tomando corpo. O PEBJJ nasceu dessa forma. Hoje, é verdade, chegaram outras demandas. A gente fica muito feliz pelo tamanho que está, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas hoje já é bem maior do que isso. E esse e-book, ele existe? Então, aí o que aconteceu? A gente existe dentro do Instagram da página PE.BJJ, a gente lançou 2 quadros e estamos com mais 3 quadros a serem lançados. Esse quadro da história se chama Nossa História PE. A gente chama um quadro. Ele eram capítulos, são capítulos, nós temos já 14 capítulos e ele saía mais ou menos a cada 20 a 30 dias saía um capítulo desse. E esse capítulo, como é que ele é feito? A gente
fazia uma entrevista com os mestres e ali eles contavam a história deles e junto à história deles, a história do jiu-jitsu pernambucano se entrelaça na história desses mestres. Não só a fundação da federação, a Federação Pernambucana é de 1994, mas não é só a federação, muito antes disso, né? Só para você ter ideia, assim, fazendo um parênteses rápido, a gente depois pode se estender nesse assunto, o mestre mais antigo, eu digo assim, que está vivo, que pegou a faixa preta de jiu-jitsu, hoje, a faixa preta dele é de 1953. Caramba! Não é quando ele começou a treinar, a faixa preta dele é de 1953. Ele Você já é imaginou? vivo? Ele é vivo. Grande mestre, Diógenes Moraes, que começou no jiu-jitsu e depois se transferiu para o judô e fundou a Federação de Judô e tem uma história longa aí e a formação de diversos outros. Tem isso no livro? Vai ter no livro, vai se transformar em livro, tá? Tem isso no quadro, tem. No quadro tem. Em um dos capítulos do quadro. E onde é que eu posso ver esses capítulos? Esses Lá quadros? no Instagram, na página pe.bjj, existe esse quadro, Nossa História PE. Você vai ter... Bom, É na bio, é? Não, a gente não botou na bio porque são tantas coisas e não dava na bio. Sei. Infelizmente, você vai ter que andar nas nossas postagens e vai encontrar, existe uma capa própria. Sempre tem uma capa laranja, Nossa História PE e a foto do mestre e quem é. E aí, quando a gente entra lá, ele é uma história que tem um fundo musical, ela vem escrita em partes e também mostrando fotos. A gente resgata fotos desses mestres com a evolução dessa história da vida dele. Tu fizesse tipo uns slides, né, velho? Isso, é como se fossem uns slides, né? De slide. E assim, a gente tem muita história ainda para contar, a gente já está com vários outros mestres já em andamento, porém, hoje a gente deve mudar esse formato. A gente deve passar para um formato de vídeo e áudio, porque lá ele é lido. Você tem a história escrita, inclusive tem uma mudança ao longo do tempo, né? E aí... 2024, hoje... então, PBDJ, eu lançar acredito... um documentário, Jiu-Jitsu. Você sabe que isso tá na nossa, né? Na nossa... Já tá na pauta já. Já tá na pauta aí, né? A gente andar com essa questão do documentário, né? E também o livro. O livro eu pretendo sim lançar, porque o mestre Gesiel Andrade, que eu falei que vinha fazendo o livro anos atrás, ele concluiu o livro dele ano passado. A gente teve uma satisfação imensa de não só estar presente no lançamento, mas também receber o convite dele no final do livro para, de certa forma, auxiliar em algumas situações. E ainda saiu no livro, desculpa, então, a gente ainda tem foto nossa lá no livro. Ficamos muito felizes, né? E assim, o mestre Gesiel, na verdade, desse trabalho que eu estou lhe dizendo, Nossa História, ele é o cara, eu posso chamar o nosso mentor, é o cara que, ele sabe tudo da história do jiu-jitsu, então, principalmente pernambucano, né? Ele é a história do jiu-jitsu, então ele sempre está com a gente, sempre, a 15 dias, 20 dias a gente está com ele, conversando sobre a história. Então o PBJJ começou como um projeto para escrever a história do jiu-jitsu e hoje... ela se torna o carro-chefe assim nas redes sociais de todo torneio que tá acontecendo de jiu-jitsu assim, tal, o PBJJ tá dentro, velho, tá divulgando e tal. Então eu vejo ele deu uma impulsão muito forte. Muito forte mesmo, velho. E tudo que é jiu-jitsu, vocês estão nele. Mas isso assim, sabe, Leto, foi por uma situação assim de adesão mesmo, muito grande dos professores, principalmente das academias e dos atletas, porque quando a gente começou a contar essa história e também mostrar o que estava acontecendo no cenário, eu costumo dizer que a gente virou uma espécie de revista eletrônica. Eu notava antes assim, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu antes do PBJJ, eu como um usuário do Instagram. Eu via muito aquelas academias, elas isoladas uma da outra. Vai ter evento tal. Só aquela academia que falava daquele evento que vai ter. Quando ia ter outro, só a outra falava e tal. E vocês chegaram, tipo, juntando realmente todo mundo e tal, e sendo a mídia do jiu-jitsu hoje é PBJJ, velho. Esse caminho ele andou muito, mas eu vou deixar Bebeto falar até sobre um ponto primordial que passou assim a essa questão dos eventos, porque Bebeto vai falar, mas a história de Bebeto junto aos eventos, ele foi sócio de um dos maiores eventos que a gente teve aqui e serviu como base para muitos outros hoje em dia, e ele já trabalhava e já conhecia todo mundo de eventos. Então, quando a gente começou a ter essa adesão e o pessoal querendo, poxa,
Cara, a gente fica muito feliz quando nós recebemos o convite para estar naquela academia, acompanhando o desenvolvimento. Isso foi tomando um corpo. E aí sim, os nossos amigos, eu já conhecia o pessoal dos eventos por estar competindo quase todas as competições. E ele pelo lado de organizador, né? Conta aí, Bebeto. Vou contar, mas antes de contar, eu quero lhe dar uma lembrancinha. Eita, Tá ali. Tu pode pegar, por favor? Só uma lembrancinha pra você não Eita. esquecer da gente de jeito nenhum. É mesmo, ó. Eu já não esqueço de você. É impossível. Quem tem Instagram hoje não esquece de vocês. Abre o Instagram, vocês dois estão lá. Ah! Jiu-Jitsu! É só uma lembrancinha. Abra aí. Deixa você abrir. É pesado, viu? Joga na minha câmera aí, Evelyn. Tem um nozinho aí, deixa eu ver se você gosta. Eita, agora gostei, olha. Deixa eu mostrar aqui na câmera de Túlio. Olha pra aqui. Tem um pezinho, pega aí. Desliga lá. Desliga. Agora eu gostei. Vamos juntos fortalecer nossa arte. Você sabe que esse é o nosso, né? Como é que é aí? Vou ter que arrumar um estante maior ali, viu? Vou ter que arrumar um estante maior pra começar a colocar. Olha aí, ó. Vai ficar aqui hoje com a gente. Meu velho, eu gostei muito do fundo do coração. E um presente maravilhoso, velho. Maravilhoso mesmo. Foi na tua gráfica? Foi. Tu também faz trabalho assim, em cerâmica e tal. Só não tô fazendo dele. Faça o jabá agora ali, ó. E faça o jabá agora na sua câmera ali. Quem quiser um trabalho de qualidade, impressão de alta resolução. Banner, adesivo, que você precisar de gráfica, aí já sabe onde procurar. PBJJ ali, ó, qual é o contato de Bebeto, pode falar comigo lá. Canecas personalizadas. Qual é o nome da gráfica? A FR Gráfica. A gente vai ter que chegar nela lá. Né? Tem jiu-jitsu, tem... Jiu-jitsu não, é. Tem jiu-jitsu, Instagram, não, né? Tem jiu-jitsu. Tem jiu-jitsu lá também, tem né? Também. Tem. Deixar o Instagram dela embaixo na descrição. A FR Gráfica. @FR Gráfica. Poxa, que legal, velho. Muito bom. Apesar do meu ser mais existe. Mas agora vamos embora. Vamos voltar lá. Eu comecei, cara, no jiu-jitsu. Aí passei, acho que uns 3 anos na faixa branca. E vendo os campeonatos, né? Eu via muito campeonato e achei aquilo ali massa. Aí eu sempre gostei de empreender, de vender, de organizar. Conheci um organizador, que foi Beto Tartaruga, e conheci Boca também. Aí fui graduado da faixa azul. Minha vibe não era campeonato, eu percebia, mas assim, a organização eu achava massa, velho. Eu sempre achei massa. Organizar evento, aí eu sempre fui procurando, aí fui convidado a organizar o evento que se chama Fight Pro. Hoje em dia existe ainda tudo? Não, Hoje em dia existe a etapa verão, se eu não estiver enganado. Aí a gente começou a fazer, só que a gente revolucionou o jiu-jitsu aqui. Verdade. E os campeonatos que tinha, jogava os tatame e fazia de todo Em jeito. termos de organização, eles são diferenciados. Subiu a régua, né, velho? Demais. Totalmente. Aquelas propagandinhas do lado assim, não tinha, a gente colocou. Mas como foi que tu... Quando você começou a organizar essas... Como foi que tu... Poxa, velho, vamos profissionalizar mais isso aqui, o máximo possível. Tu fosse correndo atrás de patrocínio, atrás de colaboradores, parcerias e Era tal. uma das minhas partes, né? Que era correr atrás de patrocínio. Então, assim, chegava com a ideia, o pessoal abraçava na hora, cara. Uns segurava por muito tempo e outros não. Mas aí eu me apaixonei mais ainda. Por quê? Porque você tava... Eu no dia do evento, tinha evento que eu perdia 3, 4 quilos. Entendi, pode falar, né? 3, 4 quilos no evento, porque eu ficava rodando na quadra todinha, tirando os capas. Sai daí, vai pra lá, por favor, pra não atrapalhar e tal, não sei o quê. Porque nos campeonatos era o quê? Era todo mundo em cima da área. Então era uma briga, era uma confusão, era técnico gritando. E o ideal é que só tenha ali árbitro, mesário, acho que um fotógrafo, uma coisa do tipo, e tá ótimo. E nessa época eu ficava rodando e tirando o pessoal. Então assim... Amo o jiu-jitsu, não saio dele por nada. Acho que eu tô aí há... Se tu tá há 8, eu tô há uns 30, né? Uns 15 anos já. Sempre trabalhei com gráfica desde 16 anos de idade. Hoje eu tenho 41, então assim... Trabalhava, saía da gráfica, de vez de treinar eu ia trabalhar pro evento. Que a gente tinha 4 etapas. Open verão no começo do ano.
etapa 1, 2 e 3. Então era o intervalo a 3 em 3 meses de cada evento. Então assim, eu não tinha esse tempo para treinar. Então eu preferia organizar o evento. Então foi mais ou menos isso aí, a minha paixão grande pelo jiu-jitsu. E conheci todo mundo na época, né? Exatamente. Conheci faixa preta hoje, que na época era faixa azul, faixa branca. Xandão era um. Faixa branca, faixa preta hoje. Então, quando você começou a organizar os eventos, você acrescentou padrões que eles estão seguidos até hoje, né? Que é a questão da galera ter um espaço ali só dos lutadores, onde ninguém vai chegar em cima, vai gritar e tal. Eu vejo muitos organizadores hoje que jiu-jitsu realmente tem aquela área ali que só entra quem vai lutar. E antigamente não tinha, né? No caso, foi você que começou a botar essa moral lá, bora, sai daí todo mundo. Sair porque o pessoal queria ficar ali dentro. Atrapalha, até porque tá lutando, velho. Muito, às vezes o técnico no pé do ouvido do árbitro não pode, e o árbitro não fala, ele não, a autoridade dele nenhuma de falar, ele não pode falar. Ele fica calado do começo ao fim. Só que chega uma hora que tem uma falta de respeito que, se a gente, dono do evento, não chegar e dizer, não, para aí que isso tá ficando feio, sabe? Aí tomou um padrão que muita gente se espelhou. E até hoje o pessoal tá levando. Mas é aquilo que a turma diz, o que é bom a galera copia, velho. Tem que nada copiar, se faz, tudo se copia, né? Ficou bom, ficou perfeito. E hoje a gente vê a evolução já, né, velho? Tá evoluindo. Tem os painéis, né, e tal. E tá pra melhorar, tem muita coisa pra vir ainda. Tá uma evolução aí. muito grande, né? E o Fight Pro foi um divisor de águas. Eu acredito que foi um divisor de águas, porque eles trouxeram essa ideia de organização, sabe? Que realmente antes não tinha. Então foi um padrão, vou chamar de um padrão de qualidade do Fight Pro. Foram muitos anos de Fight Pro, né? Eu competi bastante Fight Pro. E aí, a partir dali, muitos eventos começaram a tomar ele como base, né? A gente tem grandes amigos, os organizadores são todos nossos grandes amigos, mas o Maurício, ele fala muito do Recife Open Jiu-Jitsu, né? Que é um grande parceiro e um grande amigo nosso. E tem um trabalho, poxa, magnífico dentro do jiu-jitsu, abriu portas pro para-jiu-jitsu também. E ele fala muito que o Fight Pro ele serviu para ele tomar como base essa ideia de organização no evento dele. Ele mesmo relata isso várias vezes. Então, o PEBJJ hoje, ele não organiza eventos, ou ele organiza? Não, o PEBJJ, eu só vou completar ali, eu tinha falado, né? A gente chegou, quando a gente tomou aquele impulso, que a gente começou a cobrir também os atletas e dar visibilidade para as academias. Eu vejo que vocês divulgam muitos eventos, vocês estão de dentro de tudo e tal. É porque assim, aí com o tempo o que aconteceu? Quando a gente começou esse trabalho e mostrando justamente o que acontecia no cenário pernambucano sem bandeira, que eu acho que isso foi um diferencial nosso, a gente, como eu falei, nossa bandeira é o jiu-jitsu pernambucano. Então a gente começou a ter muita aceitação do público. Para você ter ideia, a gente nunca sequer impulsionou uma postagem. Nem impulsionar, para ser sincero, a gente nunca fez. E o pessoal vem chegando, vem aderindo e tal. Então, quando a gente começou a crescer, junto aos eventos, esses nossos amigos já, que a gente conhecia, por parte de Bebeto, por minha parte e tal, começaram a solicitar, cara, vamos... a gente começou a ir nos eventos, pode mostrar o evento, pode divulgar lá que vai ter. E aí começou a gente divulgando os eventos e junto a isso, como a gente já estava sempre nas competições, a gente começou a fazer cobertura dos eventos também. Então aí começou a fazer cobertura. O que era a cobertura do evento? A gente mostrava o que acontecia no evento. A gente fazia uma matéria, ainda hoje faz, uma matéria de como foi o evento. Como foi se desenrolou, resumido, né? De forma resumida, lógico, né? Mas mostrando, né? E pegando essa evolução. Todos os eventos, eles vêm numa crescente muito grande de qualidade, né? Cada dia vem com eventos melhores, né? E com muita novidade. E nesse trabalho todo, até então, a gente só faz cobertura dos eventos, só fazia, né? E aí foi quando chegou, com pouco tempo depois, a questão do para-jiu-jitsu. E aí no para-jiu-jitsu, antes de entrar como a gente desenvolveu ele, respondendo agora a sua pergunta, em todos os eventos que hoje tem para jiu-jitsu, e eu lhe digo que aqui no nosso cenário, no nosso calendário pernambucano, eu acredito só uns 2 eventos de sei lá quantos tenham, que não convidaram para jiu-jitsu. Só tem 2. Mas tu acha que não convidaram por quê? Eu acho que eles estão atrasados.
Eu acho que eles estão muito Com atrasados. certeza, velho. E assim, falta talvez essa questão dessa maturidade social. É uma questão de cultura organizacional. Eu posso chamar como uma empresa, tá entendendo? Porque hoje o para-jiu-jitsu, ele não só tem a visão social. Os caras estão numa evolução imensa. Não é em Pernambuco só, é no mundo. Para você ter ideia, agora, antes da gente chegar aqui, a gente estava em contato, conversando, que a gente já tem uma ligação grande com o presidente da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo, porque esse ano vai ter o primeiro campeonato brasileiro do Jiu-Jitsu Paradesportivo, que será em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas já acontecem, há cerca de 3 anos, o Campeonato Mundial, que é em Abu Dhabi. E a gente está fazendo um esforço para ter representante nosso no brasileiro. Está praticamente certo isso já. Já tem nome? Tem alguns aí. Tem alguns. Pode falar, Você inclusive já entrevistou um deles. A gente tem quase certeza que o Hemerson vai estar, né? Hemerson. Como competidor, Hemerson é o que tem maior pontuação no ranking nacional. Tá? O nosso grande para-atleta competidor. Mas também nós vamos ter o MEC, que é do professor Joel Puruchão. Nós devemos ter o Pedro Russo, que é da ZR. E existe também a possibilidade de ter outros para-atletas que estão agora se federando, estão se filiando. Mas eu digo assim para você, poderiam em todos eles, que a gente tem hoje, o grupo de para-atletas, eles têm hoje uma qualidade técnica muito avançada. Eu vi na demonstração que teve no Geraldão, que eu acho que foi na abertura dos Jogos Paralímpicos, vocês foram convidados, né? A galera do Para-Jiu-Jitsu foi convidada. E eu vi o jiu-jitsu de alto nível ali, velho. De alto nível. Eu vou te dizer, e eu sei bem disso, porque além da gente fazer esse trabalho, eu treino com eles, viu? E já teve situação ali de levar a massa grande, né? Isso é maravilhoso. E com relação a essa questão do para-jiu-jitsu, assim, antes de entrar até no para-jiu-jitsu, na organização do evento, a gente hoje é quem faz a organização dos para-atletas. A gente não só... Os para-atletas se inscrevem pela gente e não direto com o evento. A gente que tem a ponte com o evento e a gente leva para o evento, porque existe toda uma situação específica do para-jiu-jitsu. Existem classes funcionais diferentes, que é a questão da deficiência, e existe também questões de regra que se adapta a cada deficiência. Então isso, como a gente hoje tem um conhecimento um pouco a mais do que o pessoal, estamos estudando todo dia para tentar conhecer mais mesmo e evoluir esse para-jiu-jitsu, a gente toma para nós a responsabilidade e agradecemos muito a confiança de cada organizador de evento, a Federação Pernambucana, todos os outros colegas, a Black Bull, né? Recife Open Jiu-Jitsu, Open Garra. Existe alguma federação para Jiu-Jitsu aqui em Pernambuco? Não. Hoje existe a associação. Vocês estão fazendo esse papel então, né, velho? Vocês estão fazendo um papel que seria assim, o papel da federação, de organizar os para Jiu-Jitsu e tal, e colocar eles nos eventos. Então, como tá na ausência de uma, né? Vocês estão... Na verdade, o que aconteceu, Leto? Assim, não tem a federação. Mas esse trabalho nosso, aí a gente vai entrar no para-jiu-jitsu, eu vou desenrolando, tá? Esse trabalho nosso no para-jiu-jitsu, quando começou dessa forma, até então, o que acontecia? Sempre existiu para-atletas e treinando jiu-jitsu, isso é uma questão dos primórdios do jiu-jitsu, tá? Lá atrás, nos Gracie, aqui nunca deixou de ter. Mas não se tinha uma visão voltada para o para-jiu-jitsu e também oportunidades para o para-atleta. Tu acha que ele não era muito levado a sério? Não, assim? não tinha oportunidade, cara. Era impressionante. Por exemplo, o que a gente encontrava até então? Encontrava um campeonato ou outro que dava ali condição dele fazer uma apresentação. O que eu fazia mesmo era assim. A gente pegava um autista ou um para-atleta e pegava um faixa preta. Ó, faz uma exibição aí. Já tinham tido as portas abertas para o para-jiu-jitsu, mas assim, uma questão muito pontual e isolada. E aí o que acontece? Quando a gente começou a ter essa visibilidade no Instagram, foi interessante isso, não foi uma escolha nossa, foi uma escolha deles. A gente até fica muito lisonjeado, porque foi uma escolha dos para-atletas. De que forma? Eles começaram a ver a gente com grande visibilidade e existia demandas variadas do para-jiu-jitsu. Não era só competir. Existe o cara que não tinha um kimono e queria uma oportunidade de treinar e viu a gente ali inserido no meio, aí chegava pra gente e falava lá, cara, posso ter isso, posso ter aquilo outro. E aí o para-jiu-jitsu chegou como pra gente, né? Um colega nosso, também do jiu-jitsu, da Academia Nova União, Rodrigo Castro, conhecido como Panda aí no meio do jiu-jitsu,
Ele treinava lá na Nova União e existia um colega que treinava lá. Tem uma história bem bacana esse cara. Ele, na verdade, ele trabalhava na academia, tinha desejo de treinar e o dono da academia abriu as portas para ele, os alunos ajudaram ele e ele começou a treinar. E aí, pouco tempo depois, ele sofreu um acidente voltando para casa de bicicleta na Avenida Norte. Ele morava ali no Morro Nossa Senhora da Conceição. E ele voltando, um ônibus encostou nele, com isso atropelou e passou por cima da perna dele. Ele perdeu a perna. E aí, você imagina, né, o que acontece. O cara cai numa depressão, o cara novo, família, prisão de trabalho, toda uma situação. E o pessoal do jiu-jitsu abraçou ele, porque o jiu-jitsu é muito unido. E se existe uma situação no jiu-jitsu, ali na academia, de verdade, é uma família mesmo. As pessoas se ajudam muito. E aí abraçaram ele, e aí Rodrigo teve a ideia. Cara, vocês estão aparecendo muito. E aí falou com o Bebeto logo. Ele tanto me conhece, eu conheço o Rodrigo há 30 anos e conheço o Bebeto também há um bocado de tempo, fora do jiu-jitsu, né? E aí ele disse assim, cara, vocês estão tendo visibilidade, vê se ajuda eles aí. Pô, pra dar uma moral, pra dar uma campanha e tal, aquele negócio todo. Ele na época, a gente foi pensar o que a gente podia ajudar. E nessa mesma semana que ele fez esse pedido, uma coincidência do destino, mais 2 paratletas entraram em contato com a gente lá pela página, solicitando uma situação dessa. Um queria vir lutar aqui em Pernambuco, queria que a gente falasse com algum organizador para dar a oportunidade dele lutar. É um cadeirante de Caruaru, nosso amigo Daniel. E depois chegou outro com outra demanda, precisando de uma situação de um tatame e tal. E aí eu olhei para a Bebeto e disse, cara, vamos aproveitar que a gente está crescendo visibilidade e vamos organizar esse pessoal e ver se eles conseguem começar a gente atender esse anseio dele, né, os desejos, que era competir, que era estar no cenário do jiu-jitsu aparecendo. E assim aconteceu. Até então eles eram meio que descartados, não era, velho? Não tinha muita oportunidade, a galera sabe? meio que, você... Mas eu acho, grandes, sabe? Os grandes torneios, assim... Então, eu penso assim, sabe? Não sei se o Bebeto pensa dessa forma, mas o que eu penso, Leto, é o seguinte. Era muito mais por falta de ter uma pessoa de frente. Porque o que a gente fez foi traduzir o desejo deles diante do pessoal dos organizadores. E aí hoje não só isso. Hoje tem muito mais outras coisas que a gente vem conquistando. Mas precisava de uma pessoa que estivesse de frente. Foi a gente, como a gente já estava conseguindo esse espaço junto aos amigos, que é isso que a gente tem muito a agradecer a cada organizador, também aos professores, que cada dia mais tem professores procurando a gente com para-atletas, né, que estão indo treinar. E aí o que acontece? A gente foi, cara, abre a porta aí, abre. Só que aí o que aconteceu aqui em Recife? Uma coisa que não acontece muito fácil no Brasil. Todos esses nossos colegas organizadores deixam para jiu-jitsu ser gratuito. Essa é a visão social massa, diferente. Velho. E eu vou lhe dizer mais. É gratuito para atletas em todas essas competições que nós participamos, tá? E hoje, cara, eu podia falar aqui uns 3 podcasts do Para Jiu-Jitsu. Porque, só para você ter ideia, existe um campeonato da polícia. Só dos policiais. É feito, organizado lá na polícia. E os únicos civis que competem, porque só pode Forças Armadas, eles restringem ali a quem é policial, quem é um militar, quem é um bombeiro, quem é da aeronáutica, o pessoal que treina, sabe? Que é polícia civil. E os únicos civis que tem, sem ser polícia, que foi convidado, são os para-atletas. Você vê um diferencial, cara. Os caras ficaram super felizes com essa atenção. Entendeu? E assim tem diversos outros. E só o fato deles não terem o gasto da inscrição, né, velho? Isso Verdade. é uma vitória já, pô. Mas Verdade. ainda tem um porém, eles ainda ganham. Aí, hoje, isso se elevou. O que aconteceu? A Black Bull foi um dos primeiros eventos, a federação também, o pessoal abria as portas junto ao Recife Open, só que aí veio os diferenciais. Recife Open Jiu-Jitsu, existem alguns marcos que a gente tem dentro do para Jiu-Jitsu, sabe? O que ele fez? Poxa, a gente é grato a Maurício demais e os caras muito mais. Maurício fez um evento aqui na pandemia, que foi um evento que eu nunca vi nada igual aqui. Ele se chamava Recife Match Fight. Ele se chamou Recife Match Fight. Inclusive, a gente cobra muito que ele faça um segundo. Ele fez lutas casadas, mas só que foi um estilo, cara, totalmente diferente. Foi dentro de um hotel na Avenida Beira-Mar de Boa Viagem. Você imagina que diferencial. No salão do hotel foi? Cara, no local de convenção do hotel, tá? Onde tinha lá lugar para palestra. Ele fez ali, ele conseguiu botar ali um tatame, um espaço, certo? Um coffee break só para convidados.
pegou a nata do jiu-jitsu pernambucano, grandes atletas, casou grandes lutas, cara, grandes lutas de faixas variadas, teve faixa preta, mas também teve faixa marrom, teve faixa roxa. E aí, nesse cenário, que eram 14 lutas, ele abriu espaço em 2 lutas, vê que percentual alto para quem antes não tinha oportunidade, para os para-atletas. Teve 2 lutas de 2 lutas em 14. Caramba. 2 foram de para-atletas. E como todos fazem, ele chegou lá pra gente e disse, cara, vamos botar 2 lutas aqui, vocês que conhecem, faça aí esse staff. Mas não só foi isso. Aí é onde tá o marco. Além disso, ele foi o primeiro a pagar uma bolsa. Ele pagou ao para-atleta equivalente ao atleta. Então ele equiparou. E isso foi um diferencial muito grande. Pouco depois disso, houve também um Open que é Cupira. E aí é o nosso amigo Lucas, é o organizador lá do Open Cupira. Foi o primeiro campeonato a pagar uma bolsa ao absoluto. E aí existe aquela questão, não sei se você sabe, né? Existe a categoria absoluto. Não sei, eu não conheço, velho. No jiu-jitsu a categoria... É todo mundo, né, no absoluto, não é isso? São, na verdade, aqueles que vão pro pódio, né? Todos os campeões. Campeão, segundo lugar, terceiro e tal, você vai ali para uma competição que aí independe de peso, tá? Só respeita a graduação. Porém, quando você... não vou me estender, mas quando você chega no Master, aí a cada 5 anos mais ou menos você tem Master 1, 2, 3, 4, 5... Os Masters, eles juntam por falta talvez de mais atletas. Isso inclusive é uma questão que eu tenho muito a reclamar, porque quando você chega em eventos maiores é dividido os Masters por questão de idade. Eles juntam assim às vezes. Quando você pega um evento da Confederação Brasileira, existe o absoluto só dos Master 1. Aí junta todos os pesos daquele Master 1. Só do Master 2. Quando os eventos não tem tantos atletas, ele junta Master 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, né? Aqui a gente não tem tantos assim, então se junta todos eles. Master 1 ao último Master. Eu digo a reclamar porque eu sou Master 4 e é muito difícil eu, na minha idade, conseguir lutar com um cara Master 1 que tá ali com 30, 31 anos, eu tenho 47, vou fazer 48 esse ano. A diferença é imensa, tá entendendo? Mas isso é outra história. E o absoluto dos para-atletas, ele junta os campeões de cada categoria. A gente junta ali os deficientes de um amputado, com um cara que teve uma paralisia, tá entendendo? E a gente faz. Lá no para-jiu-jitsu se respeita muito, os para-atletas se respeitam muito. Todo mundo entra no tatame para ganhar, ninguém entra para perder. Mas se existe um respeito muito grande e um cuidado em não avançar daquele ponto para não machucar o colega numa situação séria. Então os absolutos, o Open Cupira, ele pagou bolsa ao absoluto. Aos vencedores ele pagou em dinheiro. E você sabe o que foi mais bonito? Os caras chegaram e disseram antes, olha, tá ali para ganhar. Mas no final a gente vai pegar aquele valor e vai ratear entre a gente. E eu achei muito bacana que partiu deles aquilo ali, tá entendendo? Porque a ideia, eles pensam assim, o principal é a bandeira do para-jiu-jitsu. Tô entendendo. Eles estavam ali por dinheiro, não, velho. Não era por isso. Eles estavam ali realmente levantando a bandeira. E a partir daí a gente teve outros marcos, né? O Open Garra, né? Da nossa amiga e parceira Marjorie, foi um marco, eu digo nacionalmente, porque foi a primeira vez que teve uma luta de para-atletas no Nordeste feminina. Foi a primeira vez. A gente trouxe a nossa amiga Luana, que é daqui de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, para lutar com Maria Luísa, que veio da Paraíba. Já foi vocês que casaram essa luta já? Todas elas somos nós. Todas do para-jiu-jitsu somos nós. Porque aquela história, existem regras, existem questões específicas, né? E a gente tem ao nosso lado na caminhada aí, desde o início, né, a maior referência do para-jiu-jitsu pernambucano, que é o professor Júnior Show, né? A maior referência do para-jiu-jitsu, uma grande referência no jiu-jitsu, né? A história dele é imensa, né? E aí ele caminha com a gente. Então, o que a gente faz? A gente organiza ele e Bebeto, né? E lógico, ele por toda a sapiência, por tudo que ele representa, por tudo que ele conhece. Toda a experiência, né, velho? Não só como atleta, né? E como árbitro, né? O professor Júnior Show é o diretor de arbitragem da Federação Pernambucana, sabe? É um grande árbitro. O cara foi o primeiro árbitro a arbitrar uma etapa do Mundial lá nos Estados Unidos, na época que ele morou, sendo do Nordeste. Foi o primeiro cara daqui que foi lá e apitou. E ele tem uma história muito grande. E ele sempre tá com a gente ali, justamente fazendo esse... casando e a gente respeitando aquelas regras que a gente toma como base, a da Federação Brasileira. E nessa história aí, o que aconteceu? A gente foi começando a criar um corpo maior, foram chegando vários para-atletas. Para você ter ideia, ontem entrou mais um no grupo, nós temos hoje 39 para-atletas no nosso conjunto. Eita!
de diversas deficiências, né? A gente chama classe funcional. Na divisão da Federação Brasileira são 28 classes funcionais, 28 categorias diferentes, tá? E aí você tem, vou dar um exemplo para você entender. Existe o amputado do membro inferior, mas existe o amputado do membro inferior abaixo do joelho e acima do joelho. São categorias diferentes. Existe o amputado de membro superior, existe acima do cotovelo ou abaixo do cotovelo. E assim vai se desenvolvendo as categorias, né? Mas hoje você já tem disponibilidade realmente pelo número de atletas, de casar as lutas direitinho, o mais parecido possível. Aí qual é a regra lá no para-jiu-jitsu? Bem diferente do jiu-jitsu. A começar, a graduação é o último diferencial. Quando no jiu-jitsu é o primeiro, no atleta convencional, vamos chamar assim, no para-jiu-jitsu é a última. Primeiro lugar, o que separa uma categoria é justamente a deficiência, que é chamada de classe funcional. Depois da deficiência, vem, se tiverem muitos para-atletas, muitos, isso a gente ainda não alcançou, com aquela deficiência, aí vai para a questão de peso, né? No jiu-jitsu convencional, são 9 categorias de peso, se não me engano, são 9, né? Vem pluma, galo, pena, leve, pesado, pesadíssimo. No para-jiu-jitsu são 2, se não me falha a memória, até perto de 80 quilos, para baixo e para cima, 75 se não me engano. Divide em 80, né? 80 para baixo, 80 para cima. Eu acho que é 75, se eu não estou enganado. E depois disso é que veria a graduação. Mas o que lá se aplica como regra? Quando você não tem a mesma deficiência, você aproxima ela. Como seria aproximar? Se o cara, como eu falei, ele é um amputado do membro inferior, do joelho para baixo, e não tem com quem lutar, ou só tem uma pessoa e só tem ali um outro amputado do joelho para cima, a gente aproxima essa deficiência. Você tá entendendo? Tô entendendo. E assim como essa regra, tem outras situações que as classes funcionais sempre estão lutando. Porque é o que eu falo, o mais importante neste momento de implantação dessa visão do para-jiu-jitsu é a gente estar ali representando o para-jiu-jitsu, é a bandeira. Então não adianta assim, às vezes, o professor Júnior Show é o maior exemplo, cara. O professor Júnior Show não precisava mais lutar por tudo que ele... E ele teve um AVC, ele tem uma parte realmente bastante comprometida do corpo, se não me engano é a esquerda. Então, tanto ele ficou sem nenhuma função no braço dele, sem mobilidade nenhuma no braço, e a perna dele ficou com bastante sequela, assim, vou dizer assim, ele tem uma movimentação também bastante resumida. Mas ele se predispõe a lutar com qualquer um pela bandeira, independente de quem seja, entendeu? Já pegou cada pedreira grande. Agora sim, se ele fizer pegada com a mão direita, agora ele leva a lapela, aquela parte da lapela pra cá. A galera do para-jiu-jitsu, eles meio que encontraram em vocês um porto seguro, né, velho? Alguém que eles possam confiar e que eles possam contar sempre que eles precisam, né? Isso é fundamental, velho. Cara, muita coisa, por exemplo, a questão da faixa lá. O cara foi graduado na faixa marrom, um deficiente visual. Aí pegaram uma faixa lá de alguém e tal, graduaram, me dá a minha faixa de volta, ele não tinha uma faixa, a gente que teve que arrumar uma faixa. Na verdade ele ficou sem treinar alguns dias, o pessoal sem entender, porque ele não tinha, e naquele momento a situação financeira dele não estava boa para ele poder adquirir uma faixa. E aí ele chegou pra gente, e aí é onde eu lhe digo, sabe, Leto, com toda franqueza do mundo, a gente é muito feliz por essa relação de confiança que foi criada entre a gente. Esse trabalho do para-jiu-jitsu começou há cerca de 2 anos, e quando foi há 1 ano atrás, mais ou menos, ou um pouco menos de 1 ano, a gente tinha já mais ou menos organizado, a gente conversou com eles e disse, gente, o trabalho tá aqui, a gente tá sempre do lado. Alguém quer assumir isso aqui? E eles foram unânimes em dizer, jamais, por favor, segue com esse trabalho, porque a gente ainda tem muito a construir e vocês estão dando essa... E na questão do para-jiu-jitsu, vocês têm alguma parceria, velho, com alguma clínica, alguma clínica de fisioterapia, ou de repente a galera que faz prótese, essas coisas assim, vocês têm algum tipo de patrocínio desse tipo, ou vocês ainda não foram correr atrás? Então, não, a gente já vem correndo bastante, viu? É uma dificuldade danada. Leto, o que aconteceu é o seguinte, tem algumas ajudas e eu vou te contar como é que isso se construiu. Quando o para-jiu-jitsu ele começou a crescer, nós começamos a ser convidados por algumas mídias. Alguns programas de televisão, de rádio, né? A gente teve um programa muito bacana do radialista Domingos Sávio,
que é um deficiente visual e faz um trabalho só voltado para essa situação de deficiente. E esse pessoal começou a escutar o jiu-jitsu e muitos deles não tinham visto um para-atleta no jiu-jitsu. E aí, quando a gente começou a ser muito convidado, inclusive para poder palestrar em colégios, né? A gente teve no início um contato muito bom com um professor chamado Ricardo, que é um deficiente visual, faixa preta de judô e jiu-jitsu. E ele também seguindo com a gente naquele momento, com a mesma visão de alavancar o para jiu-jitsu, a gente começou a ter essas mídias. E aí foi chamado a atenção do poder público. E aí foi quando a gente foi convidado, ficamos muito felizes, pelo deputado que era o presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Naquela época era o deputado Anderson Florencio. Hoje ele não conseguiu se reeleger. Mas ele tinha um trabalho muito bacana com os deficientes. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. E nós fomos lá na Assembleia e quando chegamos lá ele disse: cara, eu nunca vi um trabalho voltado para o jiu-jitsu. Eu tenho aqui para atleta de basquete, de futebol de 5, de bocha, tantos outros. E a gente dá apoio. Mas a gente, inclusive judô até eles tinham. Mas jiu-jitsu eu nunca vi. Qual é a ideia aí e tal? Aí a gente falou um pouco de como estava o trabalho. Ele disse: vocês têm algum projeto? A gente tem um projeto que é levar o jiu-jitsu, a gente, né, começou a estudar mais sobre isso, é levar o jiu-jitsu como ferramenta de evolução física, mental e cognitiva e tantos outros benefícios que ele traz para as associações de deficientes físicos. Porque todo dia a gente vê que quanto bem faz aos deficientes físicos a prática do jiu-jitsu. E não só essa parte, a questão de autoconfiança, autocontrole, equilíbrio, cara, são muitos. A gente também quer mostrar aquela parte, né? Por exemplo, tem um deficiente em casa que tá ali, eu não consigo treinar jiu-jitsu, minha vida é isso aqui, é uma depressão, é não sei o que, onde, na verdade, o jiu-jitsu é totalmente adaptável. Salva vidas, né, velho? Muito. Exato. E aí, o que aconteceu com isso? Quando a gente chegou lá, ele disse: cara, eu vou apoiar vocês. Qual é a associação de vocês? Disse: não, associação não. E vocês são o quê? Não, nós temos uma página no Instagram. Ele: pô, mas uma página no Instagram? Disse: o trabalho começou aí. Disse: não, cara, vocês têm que ter um órgão legal para que a gente possa ajudar. Olha, o trabalho de vocês é maravilhoso. Depois de conversar, conhecer o projeto de vocês, eu tô vendo que é uma questão única. Eu não conheço aqui nada igual. E eu quero apoiar. Existem as emendas parlamentares, outras formas de apoio. Mas eu não consigo, porque hoje vocês não têm um órgão legal. Cara, eu juro, eu nem conhecia direito isso. Bebeto também não. Eu disse: olha, deputado, mas eu não posso ter uma associação, eu sou um pequeno empresário, já tenho minha empresa. Ele disse: não, cara, isso é uma questão sem fim lucrativo. Vamos fazer o seguinte: chamou o corpo jurídico dele e disse: assessore os meninos para abrir uma associação. Explica o que é, se eles quiserem. E quando ele explicou, ele disse o que era uma associação. E assim nasceu a Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e para Jiu-Jitsu. Nós montamos ela, foi um trabalho árduo, custoso, tem custos, muitos custos. Isso aí a gente não teve apoio. Tiveram que tirar do bolso, foi, velho? Eu e Bebeto. Até hoje, na verdade. Desde o início desse trabalho, a gente, todo o trabalho, todo o custo que se teve no para Jiu-Jitsu. E você vai dizer o quê? Não é só de abrir uma associação, não. Vou te dar uma ideia. Houve um workshop da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo em João Pessoa há mais de um ano atrás. E nós fomos convidados a participar. A gente já estava à frente desse trabalho buscando conhecimento. Cara, leva o pessoal e tal. E a gente foi querer levar os para-atletas. E aí fomos atrás de conseguir apoio para levar uma van, porque tinham vários para-atletas querendo ir, professores, e no final foi muita promessa e chegou 2 dias faltando e não tinha. O que a gente teve que fazer? Como aconteceu isso diversas outras vezes, em visitas, em tudo. Vai no meu carro. Bota aqui porque não tem condição. Vai no carro dele para outro lugar. A gente paga combustível, a gente muitas vezes até ajuda ali no lanche daquele cara que não pode. A gente faz aquilo que a gente pode. E a gente não tinha esse apoio. Então era muito importante essa questão da associação para poder dar seguimento a essa ideia de evolução, não só do jiu-jitsu, mas da pessoa, da forma física. E quando foi lançada, a gente fez essa construção, fizemos a associação, só que a associação, ela precisa ter um corpo diretor, um conselho fiscal. E aí, na hora, a gente sentou e disse: cara, vamos montar isso aqui com pessoas que
possam somar naquela nossa ideia. Porque a ideia da associação, ela não é uma associação só de para jiu-jitsu. É por isso que o nome dela é Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e para Jiu-Jitsu. Tem as iniciais AP, JJP. Qual era a visão da associação, de forma mais ampla? Olhar para aquelas categorias que são menos favorecidas no jiu-jitsu. Quais são elas? Os para-atletas, totalmente, mas também o jiu-jitsu feminino. Cara, precisa se fazer um trabalho aqui no jiu-jitsu feminino de alavancar ainda mais. O jiu-jitsu feminino, ele tá crescendo também todo mundo, também aqui. Mas se você for ver nas competições, ainda tem poucos atletas no cenário, e tem que mostrar. E a gente aqui tem, cara, atletas de nome mundial. Mas tu acha que rola algum preconceito, assim, de mulher treinar jiu-jitsu e tal? Acho que hoje mais não. Acontece sim daqueles que não conhecem ainda o jiu-jitsu, mas dentro do jiu-jitsu mais não. Tipo assim, eu digo até assim de próprio namorado, minha namorada não vai fazer jiu-jitsu e tal, às vezes a menina quer, não. Eu acho que não é preconceito, não, acho que é uma barreira. É uma barreira, né, talvez falta de conhecimento, mas isso eu mesmo passei. Lá atrás eu tava treinando e aí minha esposa chegou na academia, nunca vai ver. Aí chegou lá e viu na hora eu tava fazendo um treinamento, a gente se chama de rola, aplicação do jiu-jitsu com uma menina, né? Uma colega, né? E aquelas posições que, pra quem tá de fora, acha estranho. Pra quem tá de dentro, a gente nem lembra disso. A gente tá preocupado em levar um armlock, né? Um americano, exatamente, né? Pô, aí quando eu cheguei em casa, meu amigo, minha mulher, rapaz, que é pra isso você tá treinando tanto, né? Pra isso você tá saindo de segunda a domingo dentro do jiu-jitsu. Vá-se embora treinar, vá. Hoje eu tenho, né, a satisfação de ter minha filha. Eu tenho uma filha mais velha que treina comigo já há anos, já há uns 6 anos. E aí ela tirou esse preconceito, vamos chamar assim, mas não era nem a questão de preconceito, é porque na verdade ela não conhecia, né? Não queria se aprofundar, né? E eu vou ser sincero, nesse caso eu até desculpo ela porque o jiu-jitsu me tirou muito de casa nesses últimos anos. Mas aí voltando, então, a questão do jiu-jitsu, a gente... não sai de uma vez de casa. Não, mas aí o que acontece? Nessa situação, o jiu-jitsu, a gente foi as bandeiras que a gente buscava. Para jiu-jitsu, jiu-jitsu feminino e os masters também, que é o que eu falei. Tem pouca visão. No jiu-jitsu, a fase adulta do atleta é dos 18 aos 30. Então, essa época é a época de ouro do jiu-jitsu. E é ali que está olhando, naturalmente, principalmente aos faixa preta, todo o pouco apoio que se consegue. Mas a gente, cara, tem master, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco com o pessoal, eu acredito hoje que a categoria master faixa preta de Pernambuco é mais difícil que os adultos. Tem muito master bom e, sabe, cara... o meu professor, não é por ser meu professor, porque eu digo sem bandeira, mas o Jamerson, ele é assim, cara, fora de série. Aí você pega tantos outros, cara, eu podia citar aqui, professor Vitor Hugo, assim, Bruno Novaes. E o jiu-jitsu é a única arte marcial que você realmente pode treinar ela do começo até o fim, até seus 90, 100 anos, enquanto você... Não para, porque você não... Por exemplo, lutador de taekwondo mesmo, passou de 50 anos, já é dor nas costas. Entendeu? Já é dor na junta, já não consegue mais chutar direito e tal. Aí já não participa de campeonato. E eu tenho visto uns campeonatos de jiu-jitsu, não só aqui em Pernambuco, mas eu tenho visto fora. Tem senhores de 70 anos ali rolando ali, ó. Blá, 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 blá. Você não vê isso em outra arte. Tu tá entendendo como é maravilhoso isso? Você não vê isso, você não vê um senhor de 70 anos lutando outra arte em alto nível e você vê no jiu-jitsu. Olha, existe hoje um senhor chamado Schumann, é o primeiro atleta Master 7 que tem essa idade no Brasil, ganha tudo de São Paulo, mas é aluno de um pernambucano, um mestre daqui que há 20 anos está lá e formou ele. E o Schumann é uma sanidade, cara. O cara é um senhor, mas que, sabe, eu mesmo jamais eu rolaria com ele, porque o cara é bom. Não é, isso é. E sim, aí, Leto, só concluindo, então a gente formou a Associação Pernambucana e montamos o corpo diretor, né? Eu fiquei nesse início aí de trabalho como presidente, Bebeto como vice. Na questão do papel, a gente que faz tudo junto. E aí a gente convidou o Hemerson. Não só o caso de ser para-atleta, não. Parece que precisa de 5 pessoas, né? São 8. 8 pessoas, 8, né? 8. A gente convidou o Hemerson, pelo menos 8, para iniciar o trabalho, tá? E aí
por ser todo o trabalho já que eles de dedicação mesmo, o Remerson é um cara excepcional, né? O Remerson é top, já dei podcast aqui com ele. De atleta, ele poxa, é um a vida cara dele. que é advogado de formação, tem um entendimento muito bom, né? Um cara excepcional. Soma muito ao jiu-jitsu e ao para-jiu-jitsu, então ele é do nosso corpo diretor. Nós pensamos nas mulheres e aí nós convidamos a Marjorie. A Marjorie, ela tem um trabalho na pandemia que foi o diferencial pra gente convidar ela, não foi por acaso. A Marjorie, ela fez um quadro muito bacana que é Mães que Vão à Luta. E aí ela saiu mostrando essas atletas que são mães a dificuldade de manter um treinamento, de competição e de cuidar de casa, né? Que a mulher é aquele porto seguro, né? Pra ela, tudo é mais difícil pra mulher. É, mais difícil. Então a gente convidou pra ela trabalhar com a gente essa parte do feminino, né? Do para-jiu-jitsu? Do jiu-jitsu e para jiu-jitsu, né? Da associação, né? Como um todo. Entendi. Mas com certeza tem uma importância muito grande no feminino, né? E a gente também convidou, lógico, nós fomos lá, pegamos na mão e trouxemos o professor Júnior Show, por tudo que ele representa, né? E tem nos ensinado muito do jiu-jitsu. Inclusive, a gente fez esse ano o primeiro encontro do para-jiu-jitsu do Nordeste. O professor Júnior Show deu um seminário e um workshop de regras, tá? Para poder a gente estar antenado. E aí a gente também convidou o nosso amigo Leandro, que também é um cara master também, muito solícito. Guerreiro. Convidamos também a amiga Romina. Romina tem um trabalho social muito bacana. Ela já vinha lá, ela é daqui, estava morando em Maceió e voltou. E ela tinha um trabalho social lá, que é o que a gente também... A gente convidou cada pessoa já específica ali que pudesse somar. Que era Adote um Faixa Branquinha. E ela é uma pessoa que veio aqui encabeçar trabalhos sociais, é muito comprometida, também advogada de formação. E esse grupo foi formado e a gente vem trabalhando a associação. Só que aí vem para o que você perguntou, qual é o apoio? O apoio, a gente começou a ter esse apoio no PE.BJJ. E o PE.BJJ não é associação. O PE é como se fosse um pai ou mãe, não sei dizer, da associação. A associação nasceu através do trabalho do PE.BJJ. PE.BJJ só sou eu e Bebeto fazendo ali o trabalho. É a mídia, né? Trabalho de mídia, né? De mídia, de acompanhamento. Na verdade, o Correr PE, atrás quem faz esse trabalho É pai e mãe, né? A associação é um órgão legal, que tem todo um trabalho a ser desenvolvido. O PE.BJJ já está mais adiantado, né? Então, a gente tem alguns parceiros que eles são muito solícitos também nessa questão da associação. Então, por exemplo, você falou, fisioterapia. A gente tem o Dr. Tiago Matos, é um fisioterapeuta, parceiro do PE.BJJ, mas que já fez grandes trabalhos com a gente é agradecido demais com os para-atletas, entendeu? A gente tem uma história muito bacana do professor Lúcio Bravo, é um professor... Sabe onde fica a clínica dele? A clínica dele, inclusive, está de mudança, fica lá no Derby e ele está se mudando semana que vem, e eu sei porque a gente teve com ele lá, até tratando de um problema nas costas meu aí, e também de uma contusão que eu tive no último campeonato pernambucano, e ele tá de mudança, eu consigo dizer isso lá na página onde vai ser a nova clínica. Qual o nome do médico? Do Tiago Matos, é um Thiago fisioterapeuta. Matos. A galera aí quiser fisioterapeuta e tal. É top, é um cara justamente voltado para o lado esportivo, sabe? E já atendeu alguns para-atletas nossos, ajudou muito. E aí a gente também tem outros parceiros, né? A gente tem a Garra Fightwear, que é representante pelos kimonos Volk, né, da Volk, né, toda a parte da Volk. Então a Garra, ela tem um valor diferenciado para jiu-jitsu. Ela apoia, tá entendendo? O praticante para jiu-jitsu, ele recebe algum desconto para comprar um kimono? Recebe. Lá? Todos os nossos parceiros apoiam para jiu-jitsu e tem toda uma situação diferenciada. Ó, a gente tem a Beat, a Academia Beat, que é a nossa parceira lá. Então, nosso amigo Marcelo. O nosso Marcelo. Um abraço, e o Marcelo. Zé. Eles apoiam. Então lá eles dão uma condição especial ao para-atleta que queira treinar lá, né? Fica ali no Rosarinho. A gente tem Cecília Lemos, é a nutricionista esportiva. Cara, o cara querendo fazer um trabalho de nutrição, ela tem uma condição especial e diferenciada pro para jiu-jitsu. A gente tem a Body Action. Body Action é suplemento alimentar com o nosso amigo Diego Sintra. Cara, Diego é um cara excepcional, foi um dos primeiros a abraçar a gente, Diego. né? E também, você precisando, ele tem uma condição lá diferenciada dele mesmo, como representante para o para jiu-jitsu, tá entendendo? A gente tem Débora Bellarmine e Rafael, né? Os nossos amigos que são da mídia, que todo o trabalho
de mídia nos campeonatos de foto e filmagem de Rafael e de Débora é totalmente gratuito para o Para Jiu-Jitsu. Que legal, Totalmente velho. gratuito. Eles entregam o material a vocês. Entregam pra gente, né? E vocês encaminham pra E a quem? gente caminha pra eles, sabe? Que massa, E lá velho. a gente mais ou Parabéns. menos junto a eles faz aquela orientação de qual a luta e tal, aquela situação, mas eles fazem a cobertura completa. Os para-atletas têm mais cobertura fotográfica e hoje de vídeo do que eu duvido que algum atleta tenha tanto quanto ele nos últimos. Todos os campeonatos. É uma cobertura impressionante. Desde o momento que a gente vai entrando no local, a gente faz sempre uma reunião até o momento do pódio. Todas as lutas que participam. Ela foi com a gente pra Cupira, já foi pra outros lugares. Entendeu? Fazendo esse trabalho. E hoje o Rafael também juntando, né? E a gente também tem o apoio hoje, muito importante, cara. Está chegando agora, que é a Laika. Eita. A Laika, eu não sei se você sabe, a Laika acabou de fazer. Cara, a gente agradece demais a Sami, né? Responsável pela Laika e toda a equipe da Laika. Ele tá em Portugal, né? Tá em Portugal. E tal. E de Mas lá ele ajuda vocês aqui. De Como lá é que ele sabe mais do que acontece aqui do que a gente. Cara, hoje existe uma linha chamada a linha PE.BJJ na Laika. Deve estar liberando daqui a 2 dias. Semana que vem com certeza já tá lá. Tá lançando no site. Lá no site da Laika vai ter uma linha chamada PE.BJJ. Uma É coleção. Um tecido especial para Aqui. lutador. Essa é uma das Aqui, ó. Essa aqui é uma. A gente lançou essa semana a campanha. Na verdade, a nossa parceria. Né, um videozinho, né, mostrando. Tá no Instagram, dá pra você dar uma olhada. Tá no Instagram lá da gente. Já teve uma adesão muito grande, muitas pessoas perguntando pra gente. Eu vi o vídeo Você que viu? vocês ficam. Isso. Parecia coisa de cinema. Quem foi que fez aquele trabalho ali? Rafael, né? Rafael, o né? melhor Rafael que tem aqui de top, mídia, né? velho. Rafael Parecia Débora coisa de dispensa cinema mesmo. comentário. Eu digo, Ficou velho, chamaram Steven Spielberg pra dirigir isso aí. Rapaz, né? o trabalho foi tão perfeito que Bebeto ficou bonito. Não. Bebeto ficou aceitável, cara. Você foi essa Mas eu vi, tira. porque foi aquela parte que apareceu no escuro. Foi aquela parte. Foi. Escuro assim, De tava em costa. Eu acho que o que foi mais bonito foi a camisa da Laika do que Bebeto. Mas ficou assim, bacana, né? E também eu tenho que falar, né? O vídeo ficou perfeito porque tem uma modelo ali, não quero nem que olhem muito a modelo, mas sim eu porque é a minha esposa, Luciana, fez uma participação muito especial lá. Mas voltando então, a Laika também tá entrando aí nesse time do PE.BJJ, né? E hoje com a coleção PE.BJJ, cara, quero até frisar isso, né? Esse agradecimento à Laika, porque pela primeira vez, isso é mais um fato inédito, existe uma coleção lá do Jiu-Jitsu pernambucano. Essa coleção não é do PE.BJJ, é do Jiu-Jitsu pernambucano. Ali, nós somos o Jiu-Jitsu pernambucano sem bandeira. Então, ali, a gente tinha muito pedido lá na página. Muito. Cara, quero uma camisa, quero um pad, quero uma calça, quero uma bermuda, quero uma coisa então, outra. Aí... Vai, na verdade, a turma já fez aqui, onde foi. Não, existem... Com esse olho dele aqui, acho que esse grau é muito Na forte. verdade, pessoal, existe assim, pessoas do sertão, do interior também, ali de Goiânia também, que começaram a fazer lá alguns pets nossos e chegava pra gente vídeo das pessoas que faziam os pets porque a gente ainda não tinha esse material. Então hoje já tem na Laika, vai sair semana que vem, você vai lá no site, ela envia pra você. A coleção tá linda, Leto. Tá linda, Mas cara. só tem preto ou tem outras cores também? Não, hoje a Como é gente que é? tem um padrão, né? Possivelmente no futuro, quem sabe outro padrão, mas existe essa camisa vai estar lá para o pessoal, né? Uma camisa de treino. Material, olha, a Laika é o melhor e maior fabricante de roupa esportiva de Pernambuco. Isso aí todos conhecem, né? Eu vejo que todo lutador hoje em dia ele usa Laika, velho. Laika é o principal, é o fabricante, cara. Laika hoje também tem um trabalho já em outras áreas esportivas, né? Por exemplo, futebol americano, no Brasil, acho que quem manda é ela. Tá entendendo? Parabéns aí a Sami, né, velho? Parabéns mesmo. Pô, por ter iniciativa. abraçado essa ideia, aí a gente ficou extremamente também lisonjeado, né? Com essa atenção com o jiu-jitsu pernambucano, como a gente fala. E é aquela coisa, né, velho? Apoiar depois que deu certo é fácil demais. Apoiar no começo realmente é parceria mesmo. Verdade, O cara, vai lutar Aí comigo. tem camisa assim, tem a machão, né? Que aqui tem o capuz, para treinos mesmo diversos, tem a bermuda, tem leg. Tem pra fazer saia, no-gi, pra treinar no-gi também. Tem a da bermuda PBJJ. também. A gente também tem a parte feminina. Tem leg feminina pra você treinar. Tem também short e saia. Mas me conta uma coisa. Tudo que é vendido lá no site da PEBJJ é revertido alguma coisa pra causa da PEBJJ? Como é que é isso aí? Então, a gente tem um trabalho hoje. A Laika também teve essa atenção muito especial, certo? E parte
do sucesso, vamos dizer assim, que dê, né? Vai ser revertido sim pro PEBJJ. Que massa, e velho. E esse valor é esse trabalho que a gente já faz hoje em dia, que eu e Bebeto, de certa forma, não tem mais fôlego, porque a demanda é muito grande, né? São muitas necessidades, como ele falou, desde uma faixa que um colega precisou, mas muitas vezes tem outras demandas, cara, que você não tem ideia. Ó, porque não vale a pena, tá? Mas são muitas. Mas deixa eu falar uma coisa pra Leto, assim, eu tenho que falar isso porque pra mim é muito importante, com certeza pra Túlio também. O agradecimento de cada um. Agradeça ali, a sua câmera. O agradecimento do para-atleta, cara. É. A forma que ele agradece, sabe? Eu já chorei várias vezes. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu vou contar a história de um amigo meu. Um amigo meu de longa data, ele sofreu um acidente de trânsito, ele derrapou a moto, caiu, quebrou a coluna, acho que foi a 10ª vértebra, e ficou sem o movimento das pernas. Aí passou 2 anos tentando, e disseram, ó, não tem jeito, não dá. Aí... Tá aqui. Aí o que foi que aconteceu? Ele, depressão e tal, aí disse que chegou a pensar realmente em tirar a própria vida... Pra variar, sim, né? O camarada na depressão só pensa besteira. É só uma meiota, né? Não é? Não. É água, viu, gente? Esse negócio de ter amizade de mais de 22 anos, tá nisso. Sim, mas aí o que foi que aconteceu? Ele entrou no jiu-jitsu. Ele viu na TV o Para Jiu-Jitsu e eu não sei quem canal tava transmitindo e nada, que eu acho que isso já faz uns 6 anos, mais ou menos. E ele disse, Leto, naquela noite eu tinha decidido tirar a minha vida. Caramba! Aí eu sentei no sofá, vi, tal. Aí pedi pra minha esposa me levar lá. Aí, de lá pra cá, até onde eu tive contato com ele tava morando praticamente na academia, que amou o jiu-jitsu, velho. E ele sentava, entendendo? Sentou, ele tem a limitação dele, não pode ficar mais. Ele sentava ali e tal, e começou a aprender os golpes, começou a aprender as técnicas, tudinho. E assim, ele encontrou um propósito. Sim. Entendeu? Ele foi mordido pelo bichinho. É um bichinho que morde. Isso, velho. A gente comenta que a pessoa que bota uma vez o kimono pra fazer um treino, você não deixa mais, né? É. Isso aconteceu com todos nós, comigo também foi assim, eu tinha Vamos curiosidade. convidar o Leto, pô, pra fazer um treino com a gente. Eu Vamos. tenho kimono já, viu? Qualquer dia você Então vamos mesmo. E então você assim, grandão, forte, que só não sei o quê. É bom pra derrubar, né? É. Também? Só não pode dar aquele chute teu, viu? Não. Já Mas passei aí- da fase. E eu vou te dizer, e eu agora, além disso tudo que a gente falou, até em primeira mão, eu acho que a gente praticamente não divulgou, vamos dar um furo aqui. A gente teve agora um apoio diferenciado, cara, da Secretaria de Esportes de Recife. Eita. Né? O secretário Rodrigo Rodrigo Coutinho. Coutinho, eu conversei Cara, com ele. Joca, que faz parte da secretaria, ali comandando a infraestrutura, cara. É um cara do jiu-jitsu, treinou jiu-jitsu, foi uma grande satisfação quando a gente chegou lá, né? São tantos outros, Erivaldo, Eduardo Marina, Moraes, né? Que é o superintendente lá do Geraldão, né? Marina Boa Viagem. São muitos. Esse pessoal nos abraçou de uma forma importantíssima. E o que foi importante nisso? O evento que você falou, né? A gente ficou muito honrado de ser convidado a participar da abertura dos Jogos Paralímpicos. Por quê? O jiu-jitsu não é olímpico, todos sabem. Isso nunca aconteceu. Eu vou dizer assim, nunca, eu não sei dizer isso com toda certeza. Eu nunca vi, digo Não. assim, É. eu nunca vi. Mas eu participo de um grupo que tem historiadores e pessoas do jiu-jitsu de todo o Brasil. De todo o Brasil. Santa Catarina, todo lugar do Acre, Manaus e tal. E quando eu botei lá no grupo, os caras disseram, cara, eu nunca vi aqui. Então eu tô falando várias pessoas no Brasil, e são pessoas de nome. Historiadores, grandes mestres e professores. Nunca viram, ficaram emocionados, porque a gente foi convidado nesses jogos a fazer a principal abertura no qual você estava lá presente. E daquilo ali se criou um laço tão importante que agora a gente já estou lhe convidando, né? A gente está inaugurando o dia, tá faltando a gente bater o martelo, acho que semana que vem a gente já tem, mas vai ser ali possivelmente na segunda quinzena de agosto, o dojo da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu para Jiu-Jitsu dentro do Geraldão. Eita, velho. Dentro do Geraldão. Os para-atletas. A gente agora já tem um local para treinar fora as academias de cada para-atleta, né? Ali no Geraldão, para o para jiu-jitsu evoluir.
É o começo da seleção pernambucana. É isso mesmo, isso mesmo. Sabe? E a gente já vai fazer treinos focados aí para o Campeonato Brasileiro, que vai ser no dia 23 e 24 de setembro, né? E a gente está precisando de apoio também para esse campeonato, porque existe um custo alto, não só para os paratletas chegarem lá, por isso que você está perguntando quantos vão. Depende do apoio, cara. Porque tem quer custo, dizer né? que os atletas paralímpicos, eles estão isentos de inscrições só aqui no Nordeste, né? No caso, Os né? do jiu-jitsu Não, para jiu-jitsu. jiu-jitsu, É. só aqui. E muitos outros estados. A gente hoje tem contato com vários outros paratletas e associação de outros Com, estados. com quem vocês têm. Lá não é assim gratuito. É pago. É uma entendendo. questão aqui. Isso já foi uma conquista do PEBJJ, né? Foi uma velho? conquista do PBJJ, mas principalmente dos organizadores de evento, desses amigos da gente que tem essa visão e esse comprometimento social com a causa. E eles hoje, cara, dão atenção pra gente fora do normal. A gente é muito grato a todos eles. O pessoal liga pra mim e faz, ó, onde eu tiver, tem para jiu-jitsu. Aí você tem, são tantos, sabe, o Caruaru Open, cara, o professor Marcelo Porcão, Johnson, cara, são pessoas que abraçam desde o início, sabe? São muitos eventos Tem hoje. Boca, né? É. Boca também. Boca da federação, como eu falei, né? O professor Bruno Novaes, são muitos que hoje abraçam o para jiu-jitsu, sabe? O professor Lata, sempre tá aberto. E como é que vocês fazem? Porque assim, tem muito campeonato de jiu-jitsu. Vocês estão Sim. envolvidos em praticamente 99%. Isso. Como é que fica a vida profissional de vocês? Eita, aí Porque tu tem teu negócio pra tocar, tu tem o teu negócio pra tocar, vocês estão jogando nas costas das patroas, como é que tá isso aí? Eu quero até que Um você faça pedaço depois um corte, que se ela estiver vendo, ela não veja essa parte. Cara, é isso aí mesmo. É uma loucura, velho. É uma loucura. É uma loucura assim de você cansado e não tem eu tempo pra imagino. nada. E assim, pra quem vê vocês de fora, assim, vê pela telinha, vê vocês com aquela energia, aquele alto. Poxa, velho, que vocês Obrigado. tiram, às vezes. Vocês não tem nem pra vocês. Que eu já vivi momentos assim que às vezes a gente não tem energia pra gente, mas a gente tem energia pra dar pros outros. Pô, você tocou num fato primordial. Entendeu? E a gente sabe que quem é empresário hoje em dia e tal, e vai fazer outra coisa pra ajudar, velho, sem fim lucrativo, sem nada em troca, realmente é complicado, velho. Pô, cara, eu vou até agradecer por você ter tocado nesse assunto, porque realmente isso é um assunto que a gente não gosta de falar, porque para não ter uma exploração, mas é verdade. Nós somos pequenos empresários. Não é só o fato de ser empresário, é um pequeno empresário. Quando você é um pequeno empresário, você sabe, todo mundo sabe, depende de você e você mesmo para poder a roda girar, né? E a gente tem essa... Realmente, a gente, porque acontece a mesma coisa comigo e com o Bebeto. Nós temos as nossas esposas como grandes sócias da vida, dos projetos que a gente engloba. Vou dizer para você que é fácil? Não, né? Ainda tem os filhos também para tomar conta, né? Mas elas... eu falando da minha específica, a dele também, ele pode falar melhor do que eu, elas nos dão todo o apoio. A minha esposa me deu muito apoio. Não foi fácil. Nem Ela sempre gosta, nem sempre sorri. Ela mas doou até o espaço dela lá pra ser o QG, né? acabou tirando parte dela lá do escritório, né? Mas assim, eu acho que foi a confiança, né, em mim, tá entendendo? É muito mais a confiança em mim. Ela tá vendo que aquilo me faz muito bem. Foi o que você falou. Cara, é difícil, não é fácil não, porque a gente tem a nossa vida profissional, a gente treina também, a gente precisa estar treinando, eu mesmo continuo tentando me manter em competição, é difícil, não tô longe assim daquela condição melhor, mas tento manter porque eu gosto daquele ambiente. E ainda por cima você tem que cuidar dessas situações que são abraçar os amigos, as organizações e o para jiu-jitsu, porque a gente, todo dia, Leta, a gente tem um compromisso diferente dele. Tá entendendo? Semana que vem a gente tá indo lá na prefeitura, se Deus quiser, buscar um apoio para levar esses paratletas para Rio de Janeiro. Mas não é fácil. Tudo é um trabalho. Você não chega lá e consegue. Você tem que trabalhar com milhões de outras coisas, né? E, ao mesmo tempo, existem, por exemplo, alguns paratletas que estão hoje precisando de um apoio. A gente teve, há 2 semanas atrás, um apoio primordial do Dr. Maurício Leite. Um paratleta chegou, eu tô só mostrando para você quantidade de atividade. E o nosso amigo tem uma má formação congênita e um braço dele, ele só tem até o cotovelo. Então o braço dele, que é 100%... É Túlio, é? Não é Túlio não, porque Túlio, a má formação dele é na mão, né? Na mão, é. Que é um grande paratleta, cara. Tem um desenvolvimento impressionante. Ele treinou com você, não foi? Eu gosto muito dele. Ele é Cara, eu digo que ele é meu filho mais velho. Cara, e Túlio, assim, além de ter acompanhamento com um professor que é um dos grandes professores daqui, que é o professor Kleber, ele vem numa evolução imensa.
Mas é justamente Flávio que luta com o Túlio, pela proximidade que eu te falei. Eles lutam muito, sempre estão se encontrando ali, é um fogo que sai. O Flávio, ele desenvolve um trabalho profissional que utiliza muito o braço dele. Bom, ele faz serviços gerais em uma escola, então ele tem aquele... Eu acho que é uma lesão para esforço repetitivo, que o MOP, que é aquele produto de limpeza, ele fica o tempo todinho com aquele braço. Isso gerou um problema nele, certo? Nessa junção do ombro com o membro daqui mesmo, né? Um desgaste. Com o trapézio, não sei. Cartilagem, né? Essa cartilagem, exatamente. Cara, imagina. E aí ele, poxa, desesperou. Não foi numa clínica, né, aí do pública, e um clínico geral que atendeu ele disse: cara, é o seguinte, eu acho que você entre na fila aí do SUS para ser atendido pelo ortopedista, mas a princípio esqueça esses treinos seus. Pô, aquilo ali é o que levantava a vida do cara, que oxigena o cérebro dele. Ele tá super feliz. Do professor Pokémon, ele é aluno lá da Grace Elite. Então o que acontece? Ele chegou e ligou pra gente, e falou: cara, minha vida tá, lascou. Pô, tem que parar de treinar, tudo que eu queria na minha vida, acabou-se mesmo. Eu disse: que é isso, cara? Por quê? Não, porque foi assim, assado. E eu tô na fila pra ser atendido por um ortopedista. Eu disse: mas ele que vai dizer. Ele disse: mas daqui a 4 meses, sei lá, a perspectiva. Cara, aí a gente fomos atrás do Dr. Maurício Leite, que, além de ser um dos grandes médicos cirurgião de parte de mão, entende tudo dessa área de braço, ele treina jiu-jitsu na ZR. Eita! Sabe? E aí, era um seguidor nosso já, acompanhava tudo que a gente fazia, e quando eu fui falar com ele, eu não acabei de falar, ele disse: traga ele aqui. Eu ia pedir para pelo menos ele dar uma olhada, para ver se era aquilo ou não. Traga ele aqui, traga amanhã, e assim atendeu a gente, cara. E quando ele analisou o Flávio fez os exames. Ele, antes de ver os exames, ele analisou, mandou fazer lá umas posições. Ele disse: nada de parar de jiu-jitsu. Se você parar, o negócio até piora. O que você vai fazer é adaptar a sua pegada. Em vez de você pegar nesse lado aqui, ou abrir aqui, você vai pegar aqui. E saiu falando: não pegue mais na cruzada, pega aqui. A gente passei pro professor dele a adaptação. E o Flávio tá aí treinando, super feliz, e daqui a pouco já tá no campeonato. Já queria estar agora, ele deve estar no Bad Boy com certeza. Pra você ver como é que é a visão do camarada que tá de dentro, né, velho? Que sabe a mecânica, como é que funciona ali, né? E aí é onde a gente fica extremamente feliz quando existe uma ação dessa, sabe, Leto? E aí, graças a Deus, as nossas esposas entendem que esse compromisso aí, ele hoje envolve muitas pessoas, envolve uma condição de vida, envolve toda essa evolução e essa gama de pessoas que vem acreditando na gente, confiando e apoiando. Eu acho que é o sucesso que está tendo nesse lado para jiu-jitsu. Você fala que a PEBJJ não tem bandeira, mas eu acredito que todos os praticantes de jiu-jitsu hoje levantam a bandeira do PEBJJ, velho. É muito, porque isso assim, eu vejo a galera hoje em dia muito unida, coisa que, sei lá, 5, 6 anos atrás eles não eram unidos. Pelo menos eu não vi a galera tão unida assim como é hoje. PEBJJ junta todo mundo e deixa de lado rivalidade, deixa de lado ego, que é muito grande em competição e tal. E todo mundo abraça a causa, vamos embora, vamos meter mola. E não é todo mundo que consegue fazer isso, velho. E vocês estão de parabéns, porque vocês realmente conseguem tocar nos tantos professores como os praticantes. Vocês tocam de uma maneira que não é todo mundo que consegue. E isso realmente é a credibilidade que vocês passam. Obrigado. Realmente a gente hoje vem sentindo esse carinho e esse, né, são muitas mensagens que a gente recebe, inclusive pedir desculpa aí a várias academias e professores, porque hoje a gente não consegue atender, devido também ao nosso lado do compromisso profissional, né? Atender a quantidade de visitas que hoje nos solicita. E a gente fica tão feliz em poder treinar, em poder ir lá e acompanhar aquele treino, fazer uma matéria, mas a gente não consegue atender assim. Então a gente está se organizando para no segundo semestre a gente tentar tirar um dia na semana que a gente possa visitar essas diferentes bandeiras e academias que a gente se encontra, para poder estar alavancando e fazendo esse trabalho mesmo. Eu acho que só quem ganha com isso é o jiu-jitsu, os atletas, as academias, o professor, a nossa bandeira, nosso jiu-jitsu pernambucano. Com certeza. Eu também eu prometi de visitar algumas academias, mas
Evelyn sabe aqui como é que eu tô de trabalho, velho. De segunda a domingo ali, ó, virado. Não tem. E a gente que é autônomo realmente. Que a gente pode fazer aí uma parceria nessas visitas no segundo semestre, se você quiser. Podemos fazer. E com a gente aí. E eu vou visitar vocês e vocês um dia vão vir fazer um treino de taekwondo comigo também. Eita, aí é mais difícil. Olha, eu vou lhe dizer que esse vai ser difícil pelo seguinte. Nós não temos a sua altura e golpe baixo não pode. Não, então... não precisa ter altura, não precisa ter altura. Não, porque não pode golpe baixo, então não venha com aquela... a gente soca o Bob, que tá lá, tem um Bob lá que é próprio pra isso. Bota ele baixinho. Eita, poxa. Mas... É isso, eu acho que a gente já tá chegando no finalzinho do podcast. Passou rápido, né? Passa rápido o tempo. Passou. O que a gente poderia deixar aqui... muita gente não tá sabendo, né? A gente vai lançar hoje em primeira mão, que a gente tá começando hoje a temporada de Jiu-Jitsu, tá? Aqui no podcast. Vai ser, eu creio que ou é 15 ou é 14 episódios só sobre Jiu-Jitsu. A gente vai falar especialmente só sobre Jiu-Jitsu. Eu gostaria realmente que vocês indicassem algumas pessoas que possam vir pra cá e tal. Será um prazer. Contar um pouco da história deles, contar um pouco da história do Jiu-Jitsu na vida dele, como o Jiu-Jitsu mudou a forma que ele vê a vida hoje em dia, que assim, ó, não só no jiu-jitsu, mas em arte marcial no geral, quando você começa a praticar uma arte marcial que tem respeito, hierarquia, você aprende o companheirismo, você começa a enxergar a vida de maneira diferente, velho. Verdade. E isso não tem preço. Eu gosto de escutar as conversas, as histórias. E tem muita coisa boa aí, viu? Eu aprendo muito com as experiências que as outras pessoas tiveram, velho. Eu tento aproveitar ao máximo e trazer aquilo pra minha vida. Assim como foi, como ele contou, como começou e tal. Assim como você também tá doido pra praticar de novo, tá doido pra voltar pra ativa. E a gente sabe, realmente... Eu costumo dizer para meus alunos, eu tenho alunos assim de 16, 17 anos, eu digo, olha, aproveita porque a melhor hora pra treinar é agora. Porque daqui a pouco é faculdade, é trabalho, é família. É verdade, e tal. é verdade. Então você vai ter que começar a dividir um pouco o seu tempo. Então aproveita agora. Aproveita agora, o melhor momento da sua vida. Essa rapaziada nova. Tá com todo o gás. E eu quero estar lá agora. Bad Boy. Quando é o Bad Boy? Dia 12 e 13 de agosto vai ser um grande evento. E tem uma coisa, vou lhe dizer só porque você tocou no Bad Boy, né? Bad Boy vai ser um evento, é o primeiro evento de nível internacional que nós temos aqui. Nunca teve um evento de nível internacional, né? Vem com uma série de novidades, né? Tatames olímpicos. E eu vou dar uma novidade também aqui agora. É muito furo. É o furo. Lançamento oficial, já vai estar à disposição na semana que vem, mas lançamento oficial da linha PE.BJJ. Vai ser lá, vai ter um stand lá da Lycan, do qual vai ter a linha do PE.BJJ para os colegas que quiserem adquirir lá os produtos. Comprem, viu? E lá... Também a gente vai colocar isso lá na página, mas já vou dizer logo aqui. Aquele atleta, aquele professor, aquele simpatizante do jiu-jitsu que comprar lá qualquer produto da linha PE.BJJ no stand da Lycan, já vai ter direito gratuitamente de uma foto profissional de Débora Bellarmino. Eita! Aliás, duas. Uma com a gente lá no stand, a gente estando lá, né? E outra na área de luta, como você desejar. É bom. Todo atleta profissional, ele tem que ter essa visão, que ele precisa ter fotos profissionais, velho. Obrigado, Débora, por poder aí fornecer aí e sempre, né? dar, né, esse apoio, né? O Maurício vai estar lá também, né? Maurício é uma figura, Maurício tá do início ao fim gritando loucos por jiu-jitsu. Maurício é fenomenal. Não é loucos, não, como é o... É dele? Lá ele grita louco por jiu-jitsu, depois é... Bad Boy. Saltando aqui. Não é? É muito... Maurício é foda. Mas beleza. E, Bebeto, últimas considerações. Olha pra tua câmera ali, manda um alô, manda um beijo aí pra patroa. Aproveita, vai. Agora. Não, eu quero agradecer aí a todos os apoiadores, né? Quem acredita no PE.BJJ, em Bebeto, em Túlio. Quero agradecer muito a minha esposa. E, pô, você chegar em casa morto, cansado, a janta tá pronta lá, em 1000 coisas que você faz. Obrigado, Elda, te amo. Quero agradecer a meu filho, Henrique, que cresceu, já passou de mim, não sei que danado foi que ele tomou. Passou a altura aí, tá treinando jiu-jitsu, começou com 3 anos no judô, parou com 10 e agora começou o jiu-jitsu. E não vai mais parar. Obrigado, meu filho.
E agradecer aí a você mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. E pelo convite. O praticante de jiu-jitsu ele não para, ele dá um tempo, né? Dá um tempo, depois ele volta. Túlio, quer mandar alguma consideração ali? Cara, quero agradecer, sim, em primeiro lugar, o espaço que você está dando aqui pra gente, pro Jiu-Jitsu. Muito obrigado ao Clube da Luta, a Leto, a Danilo, todos vocês que fazem esse trabalho maravilhoso. Agradecer a todos os nossos apoiadores e parceiros, né, que estão lá junto com a gente, dando esse incentivo e esse apoio tão importante ao nosso trabalho. Agradecer ao meu professor Jamerson, que me formou desde a faixa branca até agora, então o pouco que eu sei eu devo muito a ele e a todos os meus amigos lá da academia, né? E agradecer a minha esposa, a minhas filhas, amo vocês, por todo o apoio, né? Luciana, Bianca, Letícia, Larissa, são muitas. Família grande, muito obrigado aí a todos vocês por essa atenção, aos atletas de Pernambuco, aos professores e aos organizadores de evento. Beleza, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Se gosta do conteúdo, se inscreve no canal, aproveita, se inscreve, compartilha, tá? Se tem um amigo aí que gosta também de jiu-jitsu, gosta de arte marcial no geral, compartilha o podcast. Tá liberado o botão de membros também, tem membros a partir de R$5. Parece pouco e tal, mas ajuda demais a gente, tá? Na plataforma a gente não tem retorno financeiro nenhum ainda com o canal, então já ajuda pelo menos a gente começar a pagar algumas coisas aqui, algumas contas que estão chegando. E logo logo vai ter muita coisa aqui de jiu-jitsu. A gente vai ver se a gente consegue cobrir alguns eventos. A gente ainda tá conversando ainda e tal, para você assistir um evento de casa aí, na tranquilidade. Beleza? Vai vir coisa boa por aí. Se inscreve, ativa o sininho e não perde nenhum episódio, que agora vai ser temporada jiu-jitsu. Isso mesmo. Beleza? Valeu! Obrigado, gente. Poxa, cara.